aquilo que Ele está realizando para a glória do Senhor nosso Deus. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 13, João 13. Nós já lemos com Tiago, João 14, agora vamos ler João 13, capítulo 13. Assim como você está, com muita reverência à palavra do Senhor nosso Deus, do verso 1 ao verso de número 17. Evangelho de João, capítulo 13, do 1 ao 17. Diz assim: antes da festa da Páscoa, um minutinho só. Eu gosto de ouvir essas folhas sendo viradas assim de um lado para o outro. Por isso que eu parei, viu? As palavras, né? Glórias a Deus por você que traz a sua Bíblia. Eu sei que tem uns que tem a Bíblia no celular, né? Mas essa Bíblia física é tremendamente maravilhoso. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais estás limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por esse motivo que disse: nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Senhor, nós agradecemos pelo privilégio da leitura da sua palavra e, como já oramos nesta noite, queremos ouvir da sua voz. Fala conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. A última noite do Ministério Terreno de Jesus, amados irmãos, foi uma noite muito movimentada. Movimentada pelos acontecimentos, movimentada também lá dentro do seu coração, né? Porque ele estava sabendo de o que estava acontecendo e sabia que ele seria levado e seria julgado, e no outro dia pela manhã ele iria ser condenado e estaria morrendo lá na cruz do Calvário. A sua taça
Era uma taça amarga que ele tinha que beber, porque ele estava assumindo ali o pecado de toda a humanidade sobre si, não tendo ele pecado, mas ele estava assumindo o pecado de todos nós ali na cruz do Calvário. E por isso, amados irmãos, ele fala com os seus discípulos, ele exorta os seus discípulos. Ele conversa com os seus discípulos para que eles possam aprender, para que eles possam crescer, para que eles possam vislumbrar realmente um estágio de se viver como verdadeiros discípulos de Cristo Jesus sobre a face da terra. Jesus revela, né, a sua missão, o que ele veio fazer aqui sobre a face da terra. Que ele não veio para ser servido, mas que ele veio para servir. Marcos 10, 45. E ao mostrar-se servo dos homens, Jesus deixou um retrato vivido do tipo de coração que os seus discípulos deveriam ter em relação aos outros. E como eles deveriam agir em relação aos outros. Como deveria ser a vida deles como servos do Senhor, o nosso Deus. Nós vamos examinar esse texto aqui agora para tirarmos alguns ensinamentos para nós. Servo bem-aventurado é aquele que serve até o fim, mesmo sabendo de tudo. Servo bem-aventurado serve até o fim, mesmo sabendo de tudo, porque nós servimos a exemplo de Cristo Jesus. Lá no capítulo 13, amados irmãos, do verso 1 e verso 2, João registra antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Jesus sabia de tudo e de todas as coisas que estavam para acontecer no seu ministério terreno. E por tudo que ele ia passar. E ele sabe que está prestes a ir para a cruz e sofrer pelos nossos pecados. Ele sabe que o fim do seu ministério está chegando, está logo ali. E como ele sabia de tudo, certamente o seu sofrimento era grande. A sua misericórdia e o seu amor é grande, mas o seu sofrimento naquele momento era muito grande. Porque ele estava ali 100% também naquele momento como homem, sentindo tudo que estava por vir. E ele sabia de tudo, amados irmãos. Mas João diz que mesmo sabendo de tudo, ele amou-os até o fim. E é por isso também que nós somos desafiados, mesmo sabendo de todas as coisas, permanecermos fiéis ao Senhor até o fim. Independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos, nós somos desafiados a sermos fiéis ao Senhor até o fim. Ele sabia que o diabo já havia colocado no coração de Judas, que Judas iria traí-lo por 30 moedas de prata. Por isso que ele diz, nem todos estáis limpos, porque ele sabia do que estava ali no coração de Judas. Mas nem por isso ele estava triste, angustiado, preocupado, mas ele estava ali celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Ele sabia que tudo estava nas suas mãos e que a nossa salvação e que a obra de Deus da redenção estava ali nas suas mãos e seria realizado por intermédio dele, que dependia dele agora. Se tornar realmente o Cordeiro de Deus e ser colocado lá na cruz do Calvário. Ele sabia que tinha vindo e que estava chegando agora o momento dele retornar para o Pai. Ele estava feliz com o seu retorno, mas ao mesmo tempo ele estava angustiado e triste porque ele sabia das provações que os seus discípulos deveriam passar. Ele sabia que Pedro estava ali, aquele Pedro todo eufórico, todo cheio de respostas, mas ele sabia que Pedro iria negá-lo. Ele sabia que ali entre os discípulos havia disputa para saber qual deles era o maior, para saber qual deles poderia sentar à direita de Jesus. Ele conhecia o coração de todos eles. Sabia que seria julgado injustamente,
sabia que seria traído por Judas com um beijo, sabia do peso da cruz que ele iria enfrentar, sabia do castigo que seria colocado sobre ele, de todas as suas chibatadas. No entanto, amados irmãos, o seu coração estava cheio de amor pelos seus discípulos, e estava cheio de amor por nós. E é por isso que João diz: e Jesus os amou e os amou até o fim. Ou seja, Jesus amou os seus discípulos, e Jesus os ama de amor, com esse amor sacrificial, com esse amor perfeito, com esse amor incondicional, e nos ama por toda a eternidade. O amor de Jesus nunca vacilou, hora nenhuma ele vacilou em nos amar. O mal está para acontecer, mas Jesus não desanima diante daquele momento. Para nós também, amados irmãos, vivemos desta mesma forma sobre a face da terra. O mal está por acontecer, mas nós não podemos desistir do propósito de Deus na nossa vida. Não podemos desistir, em primeiro lugar, de nós mesmos, e continuar crendo que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, independente da situação pela qual nós estejamos passando. Não podemos desistir da nossa fé em Cristo Jesus, porque o que será de você, o que será de mim sem a fé? É através da fé que nós clamamos, que nós buscamos, que nós alcançamos a graça salvadora de Cristo Jesus. É através da fé que Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É através dessa fé que nós agradamos ao Senhor. Por isso não podemos desistir da nossa fé, não podemos desistir dos nossos irmãos, não podemos desistir da nossa família. A esposa não pode desistir do esposo, o esposo não pode desistir da esposa, independente da circunstância. Precisa um cuidar do outro, um amar o outro, um conviver com o outro, um compreender o outro nas suas lutas, nas suas dificuldades. Não podemos desistir. Jesus disse que ele não desistiu, mesmo sabendo de tudo, ele não desistiu dos seus discípulos, e ele não desistiu de nós. Não podemos desistir da igreja. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim, que nós não podemos ser como aqueles que estão abandonando a fé, que estão abandonando a comunhão, que não estão mais frequentando os cultos, não estão mais frequentando a igreja. Nós não podemos ser como esses. Devemos amar, e amar, e amar a Deus, e amar a igreja, e amar o louvor, e amar a adoração, e amar servir ao Senhor, até que Ele volte para nos buscar. Não tem família melhor do que a sua. Ah, pastor, porque o Senhor não conhece. Não tem família melhor que a sua. O Senhor criou essa família, Ele te colocou nessa família, e te chamou nessa família, e te abençoou nessa família, e quer te salvar nessa família, e quer salvar essa família. É o propósito de Deus. Jesus conhecia tudo, e Ele amou até o fim. E quando Ele olha para nós como discípulos dEle, Ele quer também que nós, como servos bem-aventurados, amemos também até o fim no que depender de nós. Aquela ilustração da cruz, né? Que várias pessoas saíram carregando, cada um a sua cruz, e era uma caminhada longa, e um rapaz, ele começou a sentir muito os seus ombros, e começou a olhar a cruz que os outros estavam carregando, e pensou assim: quando nós pararmos à noite, as pessoas vão colocar a cruz ali, né? E vão dormir para seguir no outro dia. Eu vou levantar de madrugada e vou trocar essa cruz que eu estou carregando, porque essa cruz eu acho que está muito pesada para mim. As pessoas estão andando, eu vejo pessoas andando aí com tranquilidade, e eu estou aqui me fadigando, né? Cansando aqui. Aí quando foi a noite, quando todos foram dormir, ele se levanta e vai lá e começa a pesar as cruzes, levantar as cruzes, ver qual é a mais leve, e aí ele marca lá no pé daquela cruz, ele faz um X,
ali no escuro, no pé daquela cruz, que aquela cruz ele achou que fosse a mais leve. No outro dia pela manhã todos se levantam, cada um vai pegando a sua cruz e ele vai procurar aquela que ele tinha assinalado lá no pé. E o que ele descobre? Que era a cruz que ele já estava carregando. Aquele achou que era mais pesada. Ele descobriu que era mais leve do que os outros estavam carregando. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não desista. Deus tem um propósito na sua vida e onde você está e com quem você está. Jesus amou os seus discípulos e amou-os até o fim. E o servo de Deus bem-aventurado é aquele que ama, e que ama, e que ama até o fim. Hebreus capítulo 10, verso 39 nos diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos repetir comigo? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Jesus não retrocedeu. Ele pagou o preço por você. Ele amou os seus discípulos e ele te amou até o fim. E esse é o desafio para nós, amados irmãos. Não retrocedermos, mas pagarmos o preço. Servo bem-aventurado, em segundo lugar, servo bem-aventurado, amados irmãos, serve a todos com amor e humildade. Essa foi a lição que Jesus nos deixou aqui nesse texto, amados irmãos. A lição de Jesus: ir lavar os pés aos seus discípulos. Grande incentivo esse para mim e para você, né? A prática desse grande e glorioso amor de Deus. Você não praticar o amor que você conhece, o amor que está no seu coração, mas você praticar o grande amor de Deus na sua vida. Veja, Jesus nos ama com o mesmo tipo de amor que ele amou os seus discípulos, né? Esse amor sacrificial. Jeremias nos diz lá em Jeremias 31:3, né, que esse é um amor eterno. É o amor com que o Senhor nos ama. Paulo diz que por causa que nós somos amados com esse amor de Cristo Jesus, nada pode nos separar dele. Nada pode nos separar de Cristo Jesus por causa desse grande amor. Independente, amados irmãos, do que aconteça na minha vida, na sua vida, nós somos amados por Deus. Deus nos ama incondicional e eternamente com amor ágape, né? Esse amor do Deus Todo-Poderoso. E esse amor que Deus nos ama, que é amor glorioso, que é amor poderoso, é um amor que nos leva a servir com muita humildade, que nos leva a servir ao nosso próximo com muita humildade, que nos torna servos do Senhor, o nosso Deus. Esse grande amor que Deus nos amou e que nós devemos viver nele, não é um amor que nos leva a nos exaltar, mas nos leva a nos humilharmos e a servirmos. Quando Jesus veio ao mundo, nasceu lá na manjedoura, humilde, simples. Não havia lugar para Jesus, ele teve que nascer naquela estrebaria, lugar humilde. Mas aqui no versículo de número 2, João diz assim, né? Versículo de número 2. Antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado a todos os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo nas suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus.
Jesus sabia exatamente aquilo que ele tinha que fazer. E que ele tinha que fazer a obra. E depois ele voltaria para o Pai. Ele nos resgataria do pecado, da morte e do inferno. E nos levaria para o Pai. Ele sabia que o que João disse lá em João 3,16, que Deus amou o mundo e entregou o seu Filho, Jesus Cristo, Ele, para morrer em meu lugar e em seu lugar para nos resgatar. E aí então Jesus realiza a obra que Ele tem que realizar, ensinando os seus discípulos a servir uns aos outros. Vamos agora a esse momento em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés era algo que era costume na época, né? Porque não havia água em abundância, então as pessoas não tomavam banho. Quando elas iam, né, para dormir, lavavam os pés depois daquela caminhada. Quem tinha oportunidade, né, tomava o seu banho, tomava o seu banho, em alguns horários. Mas à noite o costume era lavar os pés quando você chegava em casa. E ali então estavam os discípulos juntamente com Jesus. E eles já estavam ali assentados à mesa. E eles tinham chegado e tinham que lavar os pés, né? Mas é interessante, amados irmãos, que tem que se lavar os pés. Eles chegaram e se assentaram. E eles queriam lavar os pés. Era o costume. Mas nenhum deles se levantou para fazer aquilo que precisava ser feito. Nenhum deles quis lavar os pés uns dos outros. Todos certamente ficaram perguntando: cadê o servo dessa casa? Porque quem lavava os pés era sempre o servo mais humilde é que fazia esse serviço de lavar os pés daquele que estava visitando a casa. Certamente os discípulos começaram a perguntar: mas cadê o servo dessa casa? Será que aqui não tem servo nessa casa? Hã? Será que aqui não tem aquele que vem para lavar os pés das visitas? Hã? Cadê será? O que aconteceu com o servo dessa casa? Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Nós sentamos e ficamos esperando que alguém faça para nós, né? Que alguém faça. Lá na sua casa muitas vezes, né? Você chega em casa, senta à mesa, fica esperando, né? Como o prato tem perninha, né? O prato vem andando para a mesa. Como a panela tem perninha, ela vem andando para a mesa, né? Você senta e fica só ali esperando. Porque sempre tem alguém para fazer, né? Porque nós esperamos sempre que as coisas sejam servidas para nós. Hã? Muitas vezes em casa, né? Lá no quarto, né? Os adolescentes ou algumas outras pessoas também, né? Que não têm o costume desse serviço, eles levantam e eles acreditam que os cobertores se dobrem sozinhos, que a cama se arruma sozinho. Então o que ele faz? Ele levanta e não olha para as coisas não, porque tudo vai acontecer de forma milagrosa e maravilhosa. E se não acontecer, ele fica olhando para ver: cadê quem vai dobrar? Cadê quem vai servir, né? Cadê quem vai lavar o pé aqui agora, né? Os discípulos ficaram assim, só olhando, pensando que as coisas fossem acontecer. E as coisas acontecem de forma maravilhosa, né? Não é assim lá na sua casa? A comida não chega na mesa? Chega, né? O cobertor lá no seu quarto não aparece dobrado, né? Aquele chinelo que você deixou lá, jogado por lá, não aparece também no lugar? Né? Sabe por que nós ficamos esperando? Porque nós não aprendemos com Jesus ainda. O dia que nós aprendemos com Jesus, a nossa vida vai mudar. A nossa casa vai mudar. Nosso comportamento vai mudar. Nossa família vai mudar. Porque nós vamos olhar como Jesus, sempre com esse olhar de que
Se tem alguma coisa para fazer, quem vai fazer? Não é ele, não, sou eu. Mãe, pode deixar que eu vou fazer. Pai, pode deixar que eu vou fazer. Né? Pastor, pode deixar que eu vou fazer. Irmãos, pode deixar que eu vou fazer. Vizinho, pode deixar que eu vou fazer. Esses dias, falando em vizinho, esse dia aconteceu algo interessante comigo. Eu estava com a Zilda limpando lá fora, né? À frente de casa. E de vez em quando crescem uns matos por lá. Aí eu fui lá e ajudei com a Zilda, lavamos a frente de casa. E a frente da casa do vizinho também estava com uns matos assim, né? Aí, como eu já tinha pego o instrumento de limpar a minha calçada, eu já fui lá e limpei o mato da frente do meu vizinho, né? Aí ele saiu lá fora um dia, depois ele contou para mim, saiu lá fora um dia e falei, tá limpa a frente da minha casa? Aí ele foi perguntar para o vizinho, foi você que limpou a frente da minha casa? O vizinho falou, não, não fui eu não. Aí ele tem câmera na casa dele, ele foi lá na câmera para ver quem é que tinha limpado a frente da casa dele. Aí ô pastor, o senhor que limpou a frente da minha casa, obrigado, viu? Não tem de quê, nós estamos para servir mesmo, né? Eu não quero só a frente da minha casa limpa, eu quero a rua toda minha limpa, por quê? Eu moro nessa rua, é a minha rua, é a rua que eu moro. Então na rua que eu moro, ela tem que ser uma rua limpa, uma rua bonita, uma rua arrumada. O que eu puder fazer, certamente, eu vou fazer porque eu aprendi isso. Eu aprendi a servir. A única coisa que servo de Deus precisa saber é para que ele serve. Sabe para que servo de Deus serve? Para servir. Jesus veio para servir. E serviu até o fim. Aí então, ninguém pega a toalha, ninguém se importa. Aí Jesus então pega, né, tira a sua roupa de cima, se cinge com a toalha, põe água na bacia e vai lavando os pés dos discípulos. Vai lavando os pés dos discípulos. E ele lava os pés de todos os discípulos. Ele vai com aquela bacia e lava os pés de todos os discípulos. Ele lava os pés de Pedro, lava os pés, apesar de Pedro, né, questionar ali o Jesus. Seguinte, o senhor vai lavar meu pé de jeito nenhum. Agora que Jesus já estava com a bacia, com a toalha, ele faz, não, daí Jesus a toalha, daí a bacia que eu vou lavar os seus pés. Ué, mas agora eu já estou fazendo. Agora eu já estou fazendo. Mas então, se o senhor vai lavar meus pés, o senhor não vai lavar só meus pés, não. O senhor vai lavar o meu corpo inteiro. Porque eu quero ter parte com o senhor. Aí Jesus diz, Pedro, você só precisa lavar os pés, o resto está limpo. Só precisa lavar os pés, o resto você está limpo. E aí então Pedro obedece ao Senhor e lava os seus pés. E deixa Jesus lavar os seus pés. Jesus, amados irmãos, ele fazia simplesmente porque ele queria servir. Porque ele veio para servir. Quando ele curou aqueles 10 leprosos, os irmãos acham que ele não sabia que um apenas ia voltar? Mas ele perguntou, cadê os outros 9? Só esse aqui que voltou? Cadê os outros? Mas ele sabia que os outros não iam voltar mesmo. Mas ele perguntou porque ele precisava ensinar. Que ele fazia para servir. Mas agora o coração agradecido tinha que partir de cada um deles. Jesus nos ensina, amados irmãos, que nós devemos apenas servir no reino de Deus. E servir com amor. Servir com amor, com esse amor que ele serviu. Precisamos, né, como servos do Senhor, Secretaria de Ação Social, levar uma cesta básica, mas levar com amor, ouvir a pessoa e orar. Se você vai fazer uma visita para alguém, você precisa ir na casa dessa pessoa, ouvir essa pessoa e orar por essa pessoa. Ministério de Louvor não tem que vir aqui às 17h30, é 17h30 que vocês vêm? Oi? Vocês vêm às 17 horas, não sei o que vocês vêm fazer aqui às 17 horas, né? Se o culto é só às 19 horas. Mas é que eles estão servindo ao Senhor. E estão servindo ao Senhor, então eles precisam vir servir ao Senhor e tem que vir mais cedo. Hoje de manhã eu cheguei aqui, Maria Carmen botou a cara para dentro da igreja aqui. E voltou.
foi lá no escritório: pastor, o que está acontecendo? Está tudo escuro aqui. Mas é que hoje era o dia do seu plantão. Ela chegou, era 8h25, né? O Pércio não tinha chegado ainda para acender as luzes aqui dentro da igreja, só eu que estava lá no escritório. Chegou mais cedo para quê? Eu tenho que servir. Eu estou a serviço do reino. Assim como o louvor tem que chegar 2 horas antes para ensaiar, para se preparar, porque estão servindo ao Senhor. Assim como a mesa diaconal chega antes, porque estão servindo ao Senhor. É isso que nós aprendemos, amados irmãos, no dia a dia. E muitas vezes ainda somos cobrados, né? Temos que servir independente se tem elogios ou se não tem elogio. Se gostaram do louvor, se não gostaram do louvor, nós temos que louvar ao Senhor. Lá na porta, na recepção das pessoas, né? É ali que a coisa acontece, né? A pessoa chega triste e entra alegre. Encontra, né? Pessoas ali cumprimentando, recebendo. Pessoas que já estão servindo ao Senhor nosso Deus. Vem dirigir a liturgia. Cantamos ao Senhor nosso Deus e cantamos com amor, com satisfação, com alegria. O culto infantil toda semana, né? É preparado um material especial para cada domingo. A professora estuda para poder estar ali com as crianças, porque estão servindo ao Senhor. Somos chamados para quê? Para servir. E é por isso que nós fazemos com dedicação. Aqueles que estão nas casas preparam os estudos todas as quintas-feiras. Não chegam lá e vão só lendo o estudo. Não, eles estudam, eles se preparam para ministrar. São todos servos do Senhor, servindo ao Senhor. Projeção, transmissão, né? É o serviço. Enquanto os irmãos estão aqui para ouvir a palavra, para serem edificados, né? Os discípulos estão trabalhando, os servos do Senhor estão trabalhando. Atrás de tudo o que acontece na vida da igreja, tem sempre um servo fazendo a obra do Senhor. Tem sempre alguém sendo usado pelo Senhor para fazer a obra do Senhor. São servos que servem com amor. E por último, amados irmãos, o servo bem-aventurado segue o exemplo de Cristo Jesus. Jesus estabeleceu aqui o padrão para nós servirmos a Ele. O verso de número, no capítulo 13, o verso de número 34, ele diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. A lição, amados irmãos, de Jesus lavar os pés dos discípulos, né, demonstra aqui que o amor de Deus, o serviço do cristão, é sempre um grande paradoxo, porque o Senhor nos ensina que aquele que quiser ser grande, que seja o último. Aquele que quiser ser grande, que seja o último. Aquele que quiser ser o primeiro, né, que sirva ao Senhor, o nosso Deus. Porque nós não somos reconhecidos por aquilo que nós queremos. Não adianta eu chegar aqui e dizer: olha, a partir de hoje os irmãos vão olhar para o Nicolas, e o Nicolas é, né, um menino muito especial, e todos vocês devem, né, cumprimentar o Nicolas de uma forma muito especial e respeitá-lo, os adolescentes todos, porque ele é o Nicolas. Não vai acontecer. Nós somos reconhecidos por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós praticamos. Não é com imposição. Não é com imposição.
É a prática no nosso dia a dia, que nos leva a ser reconhecido pelos outros, né? É o nosso exemplo. E aqui foi o exemplo de Cristo Jesus para os seus discípulos, e ele enfatiza esse exemplo, né? O caminho para a vida eterna é através da morte. A maneira de nós recebermos, nós precisamos dar. O caminho para ser servido, Jesus nos diz que é servir. A humildade jamais se expressa em palavras. Quem é humilde jamais vai dizer para você: eu sou uma pessoa humilde. Porque aquele que diz que ele é humilde, ele já está sendo orgulhoso, o fato dele dizer que eu sou humilde. Quem tem que reconhecer a humildade são os outros, que tem que olhar e observar e falar: realmente essa pessoa é uma pessoa muito humilde. Aquele que diz que ser humilde, ele já é orgulhoso, né? E vamos ser sinceros, tem muito cristão se achando hoje, né? A começar pelos líderes, né? Pelos pastores, né? Uns querem ser pastores, outros querem ser bispos, outros querem ser apóstolos, né? E tem aqueles que só está faltando querer ser semideuses. E na vida da igreja, tem muita gente querendo ocupar também o lugar de donos da igreja. A igreja só tem um dono. O dono dela é Jesus Cristo, que não comprou a sua igreja pelo seu sangue precioso. Nós somos servos do Senhor, o nosso Deus. E a recomendação de Paulo lá em Filipenses 2,5 é para que nós sejamos como Cristo Jesus. Sendo filho de Deus, ele nunca ousou o ser igual a Deus. E eu concluo, amados irmãos, aqui, observando aqui essas lições para nós nesta noite. Primeiro, servo bem-aventurado é aquele que faz e vai até o fim, não para no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Temos o exemplo de Cristo Jesus, ele amou e amou até o fim. Em segundo lugar, esse servo, né, que é bem-aventurado, esse servo que é feliz, ele faz tudo com muito zelo, com muito amor. Ele não espera alguém fazer, ele faz. Ele é desafiado a fazer, porque ele aprendeu uma coisa: servir. E esse servo que é bem-aventurado é aquele servo que segue o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu concluo, peço que você abra a sua Bíblia, se está aberta ainda, João 13, lá no versículo de número 12 em diante. Depois, eu vou usar aqui, depois de ter lavado, eu vou usar depois de ter servido, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, voltando à mesa, perguntou-lhes, e ele pergunta para mim, para você, para nós aqui nessa noite: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Você quer servir ao Senhor com alegria? Então pratique os ensinamentos do Senhor, o nosso Deus. Saiba ser sempre servo. E servo, se possível, o que mais? Quando você fizer, pergunte: tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Aqui, na igreja? Lá na sua casa?
Não lamente, não reclame. Faça. Lá no seu trabalho, não lamente, não reclame. Faça. Sirva. Onde você estiver, não reclame, não lamente, sirva. Se a sua rua não estiver limpa, eu numa turma lá da sua rua, falo assim, nós vamos deixar a nossa rua aqui limpa. Ah, mas é responsabilidade do setor público. É sim. Lá com Jesus a responsabilidade era dos servos lavar os pés dos discípulos. E ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, não perguntou onde é que estava o servo para lavar os pés dos discípulos. Ele foi lá e fez. Se nós nos tornarmos discípulos de Cristo Jesus, nós vamos começar a cuidar de nós mesmos muito bem, da nossa família muito bem, da nossa casa muito bem, da nossa igreja muito bem, dos nossos amigos muito bem, dos nossos irmãos muito bem. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão, por esse tempo, Deus, de ouvir a Tua Palavra, e obrigado, Senhor Deus, pelo desafio que o Senhor nos faz, de sermos, ó Deus, servos bem-aventurados, servos felizes, servos que fazem a vontade do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, permita que sejamos assim, sempre, servos felizes, porque fazem a vontade do Senhor. Perdoa, Senhor meu Deus, as nossas faltas e os nossos pecados, e ajuda-nos, ó Deus, a te servir, em espírito e em verdade, em Cristo Jesus. Amém. 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 Hoje